Muito bem, por causa do tempo, vamos para o domingo. Domingo, o título é Os ataques do inimigo à mente. O versículo, 2 Coríntios 11, 3. Receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Veja, irmãos, nós falávamos sobre, no sábado, falamos sobre a desconexão, não é? Veja só, que é um ponto muito importante. Quando o homem estava conectado a Deus no Jardim do Éden, ele tinha algo que hoje é muito caro para a humanidade. Ele tinha paz. Por quê? Porque ele sabia que ele não era o responsável pelas coisas. Ele sabia que ele podia confiar em Deus, que Deus se responsabilizaria por tudo. Ele apenas precisava obedecer. No momento em que Eva e depois Adão desobedeceram, o que eles experimentaram? Eles experimentaram, irmão, se você vê o relato em Gênesis 3, eles experimentaram o que vem quando você não tem paz: angústia, medo, sofrimento. É a cena que você vê em Gênesis 3. E o Senhor chegou para dar para eles, irmãos, a paz, porque eles achavam que iam morrer imediatamente. Eles estavam até com medo de Deus. Mas quando Deus chegou, irmãos, o que Deus ofereceu para eles? Deus falou sobre o evangelho para eles, não é? Ao descendente da mulher, Deus ofereceu a paz. Por que eu estou falando isso? Porque em Colossenses 1:20, e também nós vemos isso em Efésios 2, né? Fala que o sacrifício do Senhor, veja só, eu vou ler, não é? Versículo 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O que eu quero dizer? O sacrifício do Senhor, ele nos reconectou com Deus e ele nos trouxe de volta a verdadeira paz. Mas você precisa entender o que é a verdadeira paz. A verdadeira paz, irmãos, está nesse sentido. Eu confio em Deus, porque eu estou conectado a Deus. Eu estou seguindo a Deus. Então eu não vou usar as minhas mãos para fazer as coisas. Eu sigo a palavra de Deus. Eu não vou desobedecer. A decisão não está nas minhas mãos. Esse é o problema. Quando Satanás colocou a decisão nas mãos de Eva, dizendo que se ela comesse, ela seria como Deus. A partir desse momento, irmãos, o homem não teve mais paz. Não chame a responsabilidade das coisas para você. Deus está à frente de tudo. Se você quer desfrutar a paz, precisa aprender a obedecer a palavra de Deus e confiar que Deus está no controle. Eu estou achando que as coisas estão andando, não é assim não. O que quer dizer? Você não está confiando em Deus. Você não está confiando que Deus está no controle. Aí o que você faz? Você assume o controle. Mas o resultado... E aí, irmãos, é algo que esse é o ponto. Você pode dominar, você pode ter o controle, mas o resultado você não domina. Você perde a paz. A sua vida se transforma. Por mais que você fale, não, eu confio em Deus. Quando você vai até o Senhor, você tem o sentimento de que, na verdade, você, como você fez como Adão e Eva, você tomou uma decisão que desobedecia a palavra de Deus. Você tomou as rédeas na sua mão, enquanto as rédeas deviam estar nas mãos de Deus. Irmãos, é isso o que Satanás quer fazer conosco. Ele quer sempre tirar a simplicidade e a pureza da nossa vida, do nosso coração. É a simplicidade e pureza devidas a Cristo que nos fazem obedecer a palavra, que nos fazem entregar a decisão nas mãos de Deus. Confiando em Deus. Não é assim, eu entrego, mas a hora que eu ver uma coisa que eu não gosto, eu tomo de volta. Não é assim, irmãos. Quando Paulo escrevia, na maioria das suas cartas, o começo, ele sempre dizia o quê? Graça e paz. Por quê? Porque se você for ver, irmãos, resumidamente, tudo o que nós precisamos é isso. Graça e paz. Porque a graça de Deus nos supre tudo, inclusive as coisas materiais. Ou você acha que
você é digno do seu sustento? Você acha que Deus nunca operou no seu trabalho, onde você trabalha, no seu serviço, dando graça para você fazer as coisas, para as pessoas que queriam mal, não fazerem mal para você? Deus está fluindo a sua graça para nós em todos os momentos da nossa vida, irmãos. Não só no aspecto espiritual, está cuidando da nossa vida. O fato de nós termos o que comer, o que nos vestir, é a graça de Deus. É a graça de Deus que faz o incrédulo ter um emprego, às vezes um emprego bom, para dar emprego para os filhos de Deus, por exemplo, que é o que fala, é a graça de Deus que faz chover sobre incrédulos e crentes. Eu quero tocar nisso para você entender que a decisão não está na mão dos homens, não está na mão do seu chefe, enfim, das pessoas ao seu redor. A decisão, se você confiar e obedecer, a decisão está na mão de Deus. É Ele que guia a sua vida, é Ele que te dá graça. E o resultado de desfrutar a graça de Deus é a paz. Então, sempre que você receber o seu salário no fim do mês, lembre-se, você pode ter trabalhado muito, mas lembre-se o que Paulo falou. Trabalhei mais do que os outros, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, irmãos, nós sempre temos que dar graças a Deus, porque é a graça, é a misericórdia de Deus que nos sustentam. E aí você recebe o seu salário, lembre-se, esse é meu esforço? Não. Você tem saúde porque Deus está concedendo para você trabalhar. Você tem inteligência e tudo depende de Deus, irmãos. E vou dizer mais, até os nossos sofrimentos, até muitas vezes as provações, são a graça de Deus para nós, irmãos, aprendermos mais a conhecer o Senhor, porque o resultado da graça de Deus, de desfrutar a graça de Deus, é a paz. Se você não tem paz, é porque você está com as rédeas da sua vida na mão. Você está tomando a decisão. Aí você tem que confiar em si mesmo, mas você não tem poder. Então você não tem paz. Agora, se você entrega na mão do Todo-Poderoso... Muito bem, isso na verdade eu abri um parênteses aqui para mostrar, irmãos, como muitas vezes nós somos enganados por Satanás, como os coríntios estavam sendo. Eu vou ler esse trecho de 2 Coríntios 11. E a gente cria sofismas, fortalezas na nossa mente que vão impedir até que a graça de Deus chegue até nós. Veja o exemplo dos coríntios. Eles estavam acusando o apóstolo Paulo. E veja, irmãos, hoje nós olhamos para trás, nós sabemos, Paulo foi chamado por Deus, certo? Mas os coríntios naquela época, eles não tinham a Bíblia, as cartas para confirmar isso. Então como é que eles faziam para ter certeza que Paulo era alguém enviado por Deus? É o que nós sempre falamos, você precisa ver o resultado, aquilo que está sendo falado, está sendo cumprido. A palavra tem produzido algo, tem transformado a nossa vida, enfim. Então os coríntios naquela época, irmãos, eles acusavam Paulo de muitas coisas. E o resultado, irmãos, o que era? Essas pessoas que acusavam Paulo, elas tinham fortalezas na mente, sofismas que foram criadas. Alguém pode ter falado para ela, olha só aquele Paulo, ele vem aqui para Corinto para tirar vantagem de nós. Ele cita inclusive isso em 2 Coríntios. Esse Paulo não é de nada, bom mesmo é o Apolo. Só que veja, irmãos, com Paulo estava o que nós chamamos de palavra profética, que é a palavra de Deus dada para a direção da igreja. Então aqueles que fecharam o coração para o apóstolo Paulo não recebiam a graça de Deus que vinha através da palavra de Paulo. Você percebe isso? Você entende isso? Por isso que eu falei, os sofismas que nós criamos, sofisma que é? É uma mentira que parece verdade. Você olha, ela tem toda a cara de verdade, mas é uma mentira. Ela é formatada para... Parece verdade, mas é mentira. Esses sofismas que entram na nossa mente... por exemplo, o maior dos sofismas, você vê em Gênesis 3. O jeito que a serpente conduziu as coisas parecia que ela estava falando a verdade. Mas era a maior mentira do universo, que o homem podia resolver as coisas sem Deus. O que trouxe? Trouxe a morte. Trouxe falta de paz. E aí, voltando, né? Veja os coríntios, irmãos. Quando eles criaram esse sofisma, isso virou uma fortaleza na mente deles.
Porque como nós falamos, primeiramente a palavra tem que passar pela nossa mente, senão ela não vai entrar no nosso coração. É como nós dissemos, se eu começar a falar inglês e você não entende inglês, você não vai ser tocado. A palavra não vai entrar. Eu posso estar lendo a Bíblia para você, não vai adiantar nada, porque não passou pela sua mente. Então, quando eles criaram esse sofisma, essas fortalezas, eles perderam a graça, irmãos, de Deus dada através do apóstolo Paulo, das palavras do apóstolo Paulo. Porque eles escolheram que eles iam duvidar do apostolado, das palavras do apóstolo Paulo, enfim. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque Satanás, ele não fica reinventando a roda. Ele só faz a roda rodar. Quer dizer, aquilo que ele tentou no Éden, ele tentou lá em Corinto, ele tenta hoje de novo. E quem vai caindo, irmãos, ele vai passando, a roda vai passando por cima. Eu vou ler alguns trechos do Alimento Diário. Veja só. Para você que não entendeu o que eu estou falando, 2 Coríntios, por causa do tempo, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 1, Paulo fala assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus. Irmãos, o coração do apóstolo, dos apóstolos, é esse. É zelar com o zelo de Deus. Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, cuidado com a astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, nunca se esqueça disso. Se você está desfrutando a graça, você está confiando em Deus e está tendo paz. Se está faltando a paz, é porque talvez você não esteja mais confiando em Deus, talvez por sofisma, por qualquer coisa, irmão, você tenha se apartado da simplicidade e pureza, que é dar o total controle para Deus da sua vida. Agora, o que fazer então? No capítulo 10, o que Paulo diz? A partir do versículo 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, quer dizer, não lutamos. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Agora, aqui eu preciso ler alguns trechos, aliás, eu gostaria de ler alguns trechos, irmãos, até por causa do tempo. Mas não se esqueça desses trechos. Veja, não deixe que sofismas entrem e criem fortalezas, porque fatalmente isso vai levar você à desobediência, à falta de paz. Você até pode achar, eu tô fazendo uma coisa nova, estou obedecendo. Mas olhe o resultado na sua vida. Não está bom. Essa palavra que nós temos recebido, irmãos, essa palavra tem nos ajudado, inclusive a destruir muitos sofismas, muitas coisas, e seguir em frente. Então, vamos nos manter próximos, não vamos nos afastar, não. Quando você se afasta da palavra, principalmente essa palavra que nós temos recebido, a palavra profética, vamos pegar o exemplo dos coríntios aqui. Por se afastarem dessa palavra, por endurecerem o coração, eles não recebiam a graça. E isso, irmãos, fazia com que eles vivessem sem paz. Você vê a confusão que estava na igreja em Corinto. Então, quanto mais próximo nós estivermos, irmãos, mais nós vamos entender a vontade de Deus. E as coisas que estão na nossa mente, as dúvidas, elas vão se dissipando, porque nós vamos levar o nosso pensamento cativo a Cristo, à obediência de Cristo. É Cristo que vai dissolver todas essas dúvidas, se há dúvidas, não é? Então não se afaste, não fique longe, pelo contrário. Satanás vai falar para você, fica longe, não leia mais alimento diário, não ouça mais mensagem. Se você ouvir isso, faça o contrário. Fala assim, então peraí, agora que eu vou ler mais a palavra, vou ler mais a Bíblia, vou ler mais o alimento diário, vou ouvir mais mensagens. E aí, irmãos, leve a sua dúvida até Cristo. Ore, porque aí, irmãos, Cristo é que vai mostrar a verdade. Como Paulo ele continua falando depois em Coríntios. Eu não vou ter tempo de ler, mas eu quero ler alguns trechos
do alimento diário. Eu tenho muita riqueza aqui, irmãos, que eu estou deixando, infelizmente estou deixando para trás por causa do tempo. Mas faça imersão nessa palavra, que você vai perceber quanta riqueza o Senhor ainda tem para te mostrar. No sábado, no domingo. Veja, eu vou ler aqui na página 38, o último parágrafo. Os ataques do inimigo corrompem nossa mente, que passa a arrazoar. Assim são construídas fortalezas que impedem a palavra de penetrar em nós. Por exemplo, quando um casal contende, o ofendido passa a arrazoar consigo mesmo sobre o que ocorreu. Em seguida vem a raiva, a indignação e novos pensamentos negativos, piorando ainda mais a situação. Tijolo sobre tijolo, a fortaleza vai sendo construída. O casal passa dias sem conversar um com o outro, e alguns, infelizmente, retêm esse sentimento e, às vezes, até o levam para o caixão. Há também casos de irmãos que se indispõem com o mover atual. Criticam a prática da imersão e argumentam que não era assim no passado, que a vida da igreja mudou. São muitos argumentos, mas um só resultado, a insubmissão. E aí eu vou acrescentar aqui, irmãos. O resultado é que você não tem paz. Pode perceber. Falta a paz. Se é algo que você prezava na vida da igreja no passado, é que você tinha paz. Mas por que você tinha paz? Porque você era simples, você era puro, você obedecia a palavra. Aí você fala assim, não, a vida da igreja mudou. Não foi a vida, pode ter mudado, mas a questão não foi a vida da igreja mudou. A questão você é que mudou. Antes, você recebia com simplicidade, humildade e ia até o Senhor. Isso fazia com que você recebesse graça e paz. Mas agora você não faz mais isso. Agora você argumenta, você critica. E o resultado, que nós falamos no começo, está nas suas mãos as rédeas. Não está mais na mão de Deus. Você não consegue confiar mais em Deus. Então você só consegue confiar naquilo que você aprova. O resultado é a falta de paz. Infelizmente, irmãos, por causa do tempo eu preciso parar, mas tem muita coisa que eu ainda gostaria de ler aqui, principalmente no domingo. Eu rogo a todos vocês, leiam um domingo. Tem muita coisa aqui que é falada, irmãos, que é vacina para nós, sabe? No final, irmãos, nós vamos olhar para trás e nós vamos nos arrepender de certas decisões, ou nós vamos agradecer ao Senhor que nos ajudou a receber graça para continuar firme, com um coração puro, um coração obediente, seguindo o caminho que o Senhor nos deu. Então, que sejamos nós esses, irmãos, que recebem a graça, que praticam a palavra, que seguem com um coração humilde, um coração puro, esses que desfrutam a paz. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.